Estudo Bíblico Ester 5, versos 1 a 14. O rei recebeu Ester afavelmente e ela, por sua vez, convidou ele e Ramã para um banquete particular. No banquete, o rei ofereceu-se para satisfazer qualquer pedido que ela quisesse fazer. Ela pediu que viessem a um outro banquete no dia seguinte. Ramã não cabia em si de contentamento por causa desses convites especiais, mas ficou mortificado com a recusa de Mordecai de inclinar-se diante dele mais uma vez. A esposa e os amigos de Ramã deram-lhe a ideia de construir uma forca e de pedir permissão ao rei no dia seguinte para que nela fosse enforcado Mordecai. Versos 1 e 2. Usando vestes reais que indubitavelmente destacavam sua beleza física, contrastar com as vestes de lamentação, em capítulo 4, versos 15 e 16, Ester aproximou-se do rei, que atendeu seu pedido de uma audiência. Se pôs no pátio. Colocou-se ali para ser vista do trono pelo rei, e para essa oportunidade fizera-se o mais atraente possível, segundo o gosto do rei. Verso 3. Até metade do reino. Embora essa expressão não passe de uma hipérbole, não era uma promessa sem fundamentos. Capítulo 5, versos 6, capítulo 7, verso 2, Marcos 6, 23 e Heródoto 9, 109. Tendo em vista que o rei era facilmente induzido pelas paixões e costumava fazer extravagâncias, tanto para o bem quanto para o mal. As táticas de adiamento do pedido de Ester não somente demonstraram sua sabedoria e senso de controle, mas também aumentaram o suspense da história. Verso 4. Sabedora do caráter volúvel do rei, Ester quis se assegurar de estar em situação favorável antes de tocar naquele delicadíssimo assunto. Era este o rei que mandou algemar o oceano que sacudira seus navios. Versos 5 a 8. Minha petição e desejo é: farei segundo o rei me concede. Versos 7 e 8. O propósito de Ester em convidar o rei e Ramã para um banquete particular era, em primeiro lugar, acusar Ramã de conspirar para destruir seu povo, capítulo 7, verso 6. Mas agora, talvez sentindo que ainda não tinha suficiente influência para com o rei a fim de fazer tão ousada acusação, deixou o seu pedido para mais tarde e convidou-os para outro banquete no dia seguinte. Isso foi providencial, é claro, conforme vemos no capítulo 6, fornecendo a base necessária para a sua acusação no segundo banquete. Verso 6. Petição. Não se negava uma petição feita num banquete real. Versos 9 a 14. Então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo. Então se encheu de furor contra Mordecai. Um exemplo interessante do pecador frustrado, gloriando-se no seu ego, odiando a Deus e ao povo de Deus. Embora os servos de Ester soubessem do seu relacionamento com Mordecai, ver capítulo 4, versos 4 a 8, Ramã não sabia disso, obviamente. Essa ignorância provou ser sua ruína. A multidão de seus filhos, verso 11. Ramã tinha 10 filhos, capítulo 9, versos 7 a 10. Ter muitos filhos era considerado uma grande honra, não apenas em Israel, Salmo 127, versos 3 a 5, mas também na Pérsia, Heródoto 1136. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, que nela enforquem a Mordecai, verso 14. Ramã ordenou que construíssem uma forca de 23 metros em seu próprio quintal, para que pudesse ser vista de longe, provavelmente até mesmo do palácio. A construção começou naquela mesma noite, porque Ramã sentia-se supremamente confiante de que o rei atenderia o seu pedido, para que pudesse desfrutar do segundo banquete de Ester, com completa paz de espírito. Verso 9.
Ramã enfureceu-se tanto com o fato de uma única pessoa não lhe prestar homenagem, que as demais, que lhe tratavam com reverência e honra, não lhe serviam como consolo algum. Verso 13. Talvez a fúria de Ramã não esteja atrelada ao número, mas ao contraste da pessoa de Mordecai, que desde o início sempre foi fronteiriço e oposto à sua personalidade. Nota 1. Agora se revela quão providencial foi o fato de Esther não ter revelado sua descendência, verso 5, pois já teria sido enquadrada no plano de Ramã, que de nada suspeitava, capítulo 6, verso 6. A providência de Deus concedera a Esther a beleza necessária para alcançar favor perante o rei, verso 2. A providência fez com que o rei ficasse devedor de um favor a Mordecai na hora crítica, e ainda o fez perder o sono para que justamente na hora propícia viesse a relembrar-se daquele favor. Capítulo 6, versos 1 a 3. Essa mesma providência já havia adiado a hora da morte dos judeus. Capítulo 3, verso 7. Nota 2. O rei imediatamente abriu o caminho para que Esther fizesse seu pedido, ao assegurar-lhe que lhe seria dado mesmo que fosse até metade do reino, verso 3. Por que então ela demorou até 2 vezes, versos 4 e 8, para tirar vantagem da oportunidade que lhe fora oferecida tão graciosamente? É perfeitamente possível acreditar que Esther usou a sua boa faculdade de julgamento que lhe fora dada por Deus. De uma maneira especial, ela se colocava à disposição para fazer a vontade de Deus na libertação de seu povo das tramas cruéis de seus inimigos.